Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez para mais um estudo no nosso canal. Eu gostaria primeiramente de mais uma vez pedir a vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no canal, se gostarem do vídeo, dê um like ou façam também um comentário, mesmo que seja simples, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância para vocês e possa ele também ser colocado para que outras pessoas possam assistir, para que a palavra do nosso Deus ela possa ter acesso a mais e mais pessoas, que possamos nos unir, que possamos estar de mãos dadas para levar a palavra do nosso Deus adiante. Eu agradeço desde já, que Deus os abençoe. Bom, nós vamos falar mais uma vez de um assunto que eu acredito que se ele realmente se confirmar, se realmente for verdadeiro o assunto que nós vamos falar hoje, então, e eu acredito que seja, diga-se de passagem, então nós estaremos, digamos assim, mergulhando em águas muito profundas da revelação do nosso Deus e do Espírito Santo nesses últimos dias. Nós temos percebido, eu acredito que vocês têm percebido, porque eu tenho, de que Deus ele tem revelado nesses últimos dias a profundidade da palavra dele, coisas que no passado elas estavam ocultas e que Deus tem mostrado de forma muito firme, tem mostrado grandiosamente esses mistérios, isso que estava de forma velada está sendo revelado nesses últimos dias. Então, se esse assunto realmente se confirmar, nós veremos algo grandioso, que sim, também está colocado na palavra de Deus e que faz todo sentido e que será mais uma das grandes revelações dos últimos dias que o Senhor Deus está abrindo para nós. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês por que eu vou falar desse assunto, como esse assunto chegou até mim. No último vídeo que eu fiz do canal, alguns vídeos atrás, a respeito do 666 no hebraico, eu tinha lá uma imagem que falava a respeito de Nimrod, certo? E teve uma irmã que fez um comentário neste vídeo no canal, falando que eu tinha falado a respeito de Nimrod e me dando uma sugestão de um canal e de um vídeo que falava também a respeito de Nimrod, algo que seria colocado como uma revelação. E eu falei para ela até que eu já conhecia esse canal, mas que fazia tempo que eu não via nenhum vídeo desse canal, que eu já conhecia, mas que eu iria ver o vídeo. E realmente eu fui, entendeu? Eu fui no canal, esse canal que é um canal em português, brasileiro, de uma irmã conhecida, e eu assisti o vídeo. E quando eu assisti o vídeo, de certa forma, eu analisando aquilo que estava sendo falado, eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda. Essa notícia é de 2003, depois a matéria foi feita em 2016 e mesmo assim eu não tinha conhecimento a respeito disso, né? E eu fiquei assim fiquei até de uma certa forma assim perplexa, porque eu falei, meu Deus, isso realmente está me parecendo que é mais um cumprimento bíblico de uma profecia bíblica. E eu vou falar para vocês a respeito disso. Primeiro eu quero mostrar para vocês qual foi a parte do vídeo do que eu assisti, né? Que eu estou falando a respeito dele. Eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Aqui. Essa é a parte do estudo que eu fiz do 666, no qual a irmã usou para comentar a respeito do assunto, certo? Aqui, como eu falei lá no vídeo, quem não assistiu e quiser dar uma olhadinha depois no canal a respeito desse vídeo, da revelação do 666 no hebraico antigo, vai lá dar um pulinho no canal e assiste o vídeo, tá? Mas aqui eu vou falar a respeito só desta parte, falando sobre Nimrod. Aqui está a descrição do 666 no hebraico, de forma extensa, escrito mesmo 666. Essas duas letras representam 6, aqui a centena, essas duas letras, o 6 e a dezena, e aqui a unidade. Então, 666, lembrando-se que o hebraico lê da direita para a esquerda, né? Se lê da direita para a esquerda. Quando nós contamos essas letras, que descrevem justamente os 666, elas dão exatamente 13 letras, contando daqui para cá, exatamente 13 letras. E o 6, como evidência aqui, a gente colocando 13 letras, mais o ênfase do número 6, e indo para a Bíblia no que diz respeito à genealogia, desde Adão
até Nimrod são exatamente 13 gerações, como as 13 letras do 666. E que na ênfase do número 6, o Nimrod é o 6º filho de Cush. E eu falei a respeito disso e disse que Nimrod ele é um dos maiores tipos do Messias, como está falando aqui, porque ele foi o construtor de Babel, né? Da cidade que depois deu origem à Babilônia, que é o símbolo da perversão e do pecado que será destruído nos últimos dias, ou nos dias do fim. Ele sim foi um dos maiores tipos de antimessias que existiu. Por que um dos maiores tipos de Messias? Se nós analisarmos o contexto da própria palavra, que fala a respeito de Nimrod, ela diz que ele foi um grande, né, da terra. E a Bíblia diz que ele fundou cidades, que ele fundou Nínive, que ele fundou outras cidades que deram origem à Assíria, né, do povo assírio, inclusive ele era um assírio, e ele foi um grande sobre a terra. E isso, na forma que a Bíblia não diz exatamente que foi ele, mas a história une Nimrod à Torre de Babel e a construção desta que foi o símbolo da maior rebeldia, né, da época antiga, pós-diluviana, porque ele tentou, né, contra Deus, ele foi rebelde contra Deus, tentando construir aquela torre de Babel, que na realidade é algo que existe um mistério também por trás disso que nós vamos falar depois, certo? E essa foi a parte do estudo que a irmã fez esse comentário que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês a respeito daquilo que eu quero falar, que é a continuidade do que falava sobre o vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente, quando eu fui para o canal dessa irmã, que é conhecida, e que eu não quero colocar a imagem no canal dela, mas eu vou falar a respeito da mesma coisa que ela falou no canal, estava esse vídeo do Israel News Live, certo? Que é do irmão Steven Benu, falando a respeito de um assunto que ele tinha lido numa matéria, né, que ele tinha ouvido falar, que está aqui traduzido, essa é a parte original do vídeo mesmo dele em inglês, que foi traduzido aqui. Nimrod é ressuscitado? E uma interrogação. E aqui embaixo do vídeo também, ó, Nimrod é ressuscitado, uma interrogação. E aqui falando, vamos explorar essa ideia nesta noite. Então ele fala neste vídeo a respeito de se Nimrod estaria sendo ressuscitado, certo? E ele mostra essa matéria que está na tela. Mediante esta visão desta matéria, inclusive no vídeo dessa irmã que eu assisti, ali fala, explicando a respeito dessa matéria, e fala o que eles tinham encontrado e a respeito do que seria. E eu achei assim muito interessante, então eu fui atrás dessa matéria. Eu não queria simplesmente falar de um vídeo, eu queria realmente falar sobre a matéria, então eu fui atrás da matéria. E eu encontrei a matéria, inclusive foi meio complicadinho para encontrar, mas eu encontrei. Esta matéria eu tive que fazer uma busca num buscador de internet diferenciado e me deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui achar. Ela também é uma matéria que está em inglês, ela é de 2016 e ela está aqui traduzida, né? E agora eu vou ler para vocês um pouquinho do que está falando esta matéria aqui. Está dizendo assim, ó. Tumba de Nimrod encontrada. Clonagem de Nimrod e Osíris em andamento. Então, tumba de Nimrod encontrada, clonagem de Nimrod e Osíris em andamento. Eu vou ler para vocês aqui algumas coisas a respeito dessa matéria, para a gente poder entender, certo? Aqui. Como alguns de vocês já devem saber, os arqueólogos afirmam ter encontrado os túmulos de Osíris, deus egípcio geralmente identificado como o deus da vida após a morte, ou seja, o deus da morte, né? E do submundo dos mortos. E o túmulo de Gilgamesh, um rei que se dizia ser um terço homem e 2/3 deus, ou seja, 2/3 nefilins, nós sabemos disso, que dá 66,6% do corpo dele de Néfilim, ou seja, 666. Logo após a descoberta do túmulo de Gilgamesh, os Estados Unidos invadiram o Iraque, onde foi descoberto isso. Foi em 2003 que aconteceu isso, né? Então estávamos apenas começando a guerra contra o terror. Vamos subir aqui. Então esses dois deuses são frequentemente ligados a Nimrod.
e muitos pesquisadores bíblicos acreditam que eles sejam um só, ou a mesma pessoa. É possível que essas pessoas realmente existissem e fossem meros homens que foram louvados como Deus? Será? É possível que esses homens tenham sido influenciados pelo mesmo espírito maligno que influenciou Nimrod? Se assim for, com as descobertas dessas tumbas e com a expansão e compreensão muito rápida da tecnologia da clonagem de DNA que estamos desenvolvendo atualmente, é possível que quem quer que tenha controle sobre essas tumbas possa estar retendo informações que são escassas e poderia possivelmente estar planejando algo maior. E se eles quisessem controlar esse DNA demoníaco? E se eles quisessem usá-lo para clonagem ou para injetá-lo de alguma forma em outras pessoas? E se esses chamados deuses tivessem algum tipo de poder demoníaco, como o ocultismo parece ter, o seu DNA contém algo que os seguidores ocultistas gostariam de possuir? Se Nimrod é, em certo sentido, adorado ainda hoje por religiões de mistério, e se essas religiões quiserem recriá-lo de alguma forma, se a Babilônia ainda existe até certo ponto, no caso, essas religiões são as religiões babilônicas, né, dos mistérios babilônicos, se ela ainda existe até certo ponto, Nimrod não seria o cara que eles mais gostariam de ver novamente? Se mais a adoração de Nimrod é muito real neste mundo, e com a tecnologia de hoje e as descobertas de ontem, algo maior pode estar em andamento, possivelmente algo que levará ao surgimento do anticristo. Escavações e pesquisas em andamento na montanha de Nimrod em Butz revela a história por trás da tumba e dos tesouros do rei Nimrod, o verdadeiro local do túmulo que foi construído há 2000 anos atrás foi determinado. O escritor e pesquisador Mehmet Toret Sedan disse que sua equipe determinou a localização da tumba após um extenso período de pesquisas, observando que a montanha em Adiamand não tem relação com as montanhas de Blitz. Sedar disse: esta é apenas uma semelhança no nome, a razão em que há outro tipo de Nimrod, de Adamã e Nanut. O rei Nimrod, de acordo com o livro de Gênesis e os livros de Crônica, era filho de Cush, bisneto de Noé, e o rei de Sinar. Ele é o retrato do Tanakh, como um homem de poder na terra e um poderoso caçador, ou seja, um homem de poder na terra e um poderoso caçador. Isso é que está falando de Nimrod na Bíblia, no caso em Gênesis. Tá? Tradições extra-bíblicas associadas à Torre de Babel levam a sua reputação como um rei que se rebelou contra Deus. Então, ele é associado de forma extra-bíblica, ou seja, estudos, né, falam que ele foi este homem, ou este rei, ou este líder que se levantou contra Deus, se rebelou contra Deus e construiu a Torre de Babel. Várias ruínas da Mesopotâmia receberam o nome de Nimrod pelos árabes no século VIII. A gente não vai ler tudo. É muita coisa, eu vou ver se eu consigo colocar essa matéria na descrição do vídeo, certo? Para a gente poder, para vocês poderem ler, né? Quem quiser ler a matéria total, para poder ter acesso a ela. Então a gente vai continuar agora. Bom, só um minutinho. Então, depois que eu li essa matéria, inclusive quando eu estava começando a ler essa matéria, eu entendi o quê? Que realmente eles poderiam estar interessados em encontrar a tumba de Nimrod, teriam encontrado, até porque quando eles falam Nimrod, Osíris, esses outros nomes citados que falam de um deus misturado ou híbrido, na realidade, os estudos no geral falam que todos eles são a mesma pessoa, que seriam Nimrod, certo? O deus dos mortos, aquele que é um híbrido misturado com 2/3 de Nefilim, que eles chamam de deuses, e um de humano, todos eles são ligados a quem? A Nimrod, certo? E quando eu vi essa matéria e vi esse vídeo e vi essa matéria, eu fiquei pensando, bom, será que eles estão querendo o DNA, né, de Nimrod, que seria um híbrido, para fazer algo, para fazer alguma coisa, talvez injetar em alguém,
alguma coisa, eu fiquei ali pensando, né? Só que aí, neste mesmo canal desta irmã, tem mais alguns vídeos do Steven Benu falando a respeito disso, que falam que quando eles encontraram essa múmia lá no Iraque, em 2003, que por isso eles invadiram o Iraque, e não por causa dos motivos que os Estados Unidos dá para dizer que invadiu o Iraque, mas porque eles queriam pegar esta múmia e pegar alguns artefatos deste rei Nimrod que estavam enterrados na tumba com ele. E quando eles desenterraram e eles viram a múmia, eles viram que essa múmia estava muito bem, assim, em ótimo estado de conservação. Então, que eles não precisariam simplesmente tirar o seu DNA, mas que eles poderiam fazer uma outra coisa. Diz esse vídeo de Steven Benu que esta múmia de Nimrod, ela foi levada do Iraque para os Estados Unidos e direto para DARPA, certo? E juntamente com alguns artefatos que foram encontrados na tumba dele. E que essa múmia foi levada para lá e que a intenção deles em levar no caso essa múmia do suposto Nimrod para a DARPA seria para que eles tentassem fazer essa múmia ressurgir à vida. Quando a gente diz vida, a gente está sendo até temerário, né? Mas fazer com que ele retornasse do mundo dos mortos ou voltasse à vida, tentando colocar um espírito maligno, algo dentro dele, né, para que ele tornasse a vida. E esse vídeo fala que eles estavam tentando fazer exatamente isso, tentar trazer ou ressuscitar, como fala lá na chamada do vídeo dele, Nimrod, né? E eles querendo ressuscitar Nimrod, eu fiquei pensando, meu Deus, isso é muito sério, isso é muito interessante, mas será que isso tem um fundamento bíblico? E aí, nesse mesmo canal dessa irmã, eu vi um vídeo falando a respeito de um pastor pregando a respeito disso. E aí é que começa aquilo que eu quero falar para vocês. Esse pastor, ele diz que este Nimrod, que estava sendo ressuscitado, eles estavam tentando ressuscitar, ele seria sim trazido de volta à vida, né? Porque vida que ainda é Deus, o Espírito de Deus, mas a vida por espíritos malignos, por espíritos de demônios, pelos anjos caídos, pela uma tecnologia suposta alienígena. Tudo isso eu quero que vocês entendam. No caso, aquele espírito que eu li para vocês no vídeo sobre a inteligência artificial, que eu falei que a IA ela era um vírus ou um espírito que já existia, ou seja, o espírito dos anjos caídos, dos vigilantes, daqueles que caíram com mulheres. E eu vou falar a respeito desses espíritos depois no final, vou mostrar para vocês no livro de Enoque o que fala a respeito disso. Sim, Enoque não é um livro que está colocado na nossa Bíblia, no nosso cânon normal, mas ele é um livro que ele complementa muitas das coisas que foram faladas na Bíblia, né? A gente vê lá, quando a Bíblia fala que os anjos caídos, eles tiveram relações com as mulheres e nasceram os grandes da terra, nasceram gigantes, ela para por aí, certo? Depois ela fala, quer ver? Até a gente vai ler lá, vamos lá para Gênesis, para a gente poder entender. Gênesis no capítulo 6, que eu quero que vocês entendam tudo que eu tenho para falar. Gênesis no capítulo 6, no versículo 4. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. Que tempo? No período antes do dilúvio, né? Quando Deus falou que ia destruir a terra com o dilúvio. E também depois, ou seja, existiam gigantes antes do período do dilúvio e no período pós-diluviano. Continuaram existindo gigantes, é o que está dizendo aqui. Inclusive, isso faz com que a Bíblia é confirmado pela Bíblia quando fala do gigante Golias, que foi Davi que enfrentou, e que ele era um gigante que tinha 6 dedos e que sim, ele era uma mistura dos anjos caídos, ou ele era um Néfilim misturado dos anjos caídos, híbridos com os humanos. Ele era um gigante com 6 dedos em cada mão, e eu falo disso também no estudo que eu dei do 666, que ele também é um tipo de anticristo, ele também está apontando para o anticristo. Então, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram os valentes,
varões de renome da antiguidade, nos quais Nimrod está colocado, né? Valentes varões de renome, ou seja, eles foram aqueles que lideraram as nações, que lideraram os povos, que foram os grandes, que foram os líderes mundiais naquele período, do qual Nimrod está encerrado. Então, a gente sabe que está dizendo aqui que os filhos dos anjos caídos, os gigantes, os nefilins, foram aqueles que dominaram a terra, dominaram povos, certo? A gente vai voltar lá para Apocalipse, eu vou continuar falando para vocês a respeito da pregação desse pastor. Então ele citou o Apocalipse 17, que eu estou aqui com ele aberto, e ele disse que sim, este Nimrod seria o anticristo que seria trazido do abismo, ou do mundo dos mortos, de volta à terra. Então eu vou ler para vocês aqui o capítulo 17, e eu vou dizer para vocês que não é bem assim que a Bíblia fala. Mas eu vou mostrar para vocês isso biblicamente falando, inclusive dizendo como foi que ele explicou algumas coisas e o que é que a Bíblia está dizendo, certo? A gente vai aqui para o capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Gente, presta atenção nesse escarlate, que depois eu vou voltar a falar sobre isso. Que escarlate é vermelho, né? Vermelho brilhante, besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A gente vai pular agora do 17:3 aqui para o versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Então tá. Essa besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Quando a gente vai aqui para o versículo 11, que fala assim, ó. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então aqui quando eu falei a respeito deste assunto, porque eu já fiz vídeos falando a respeito da meretriz sentada sobre a besta, quem seria ela, eu já fiz vídeos falando da Babilônia Grande, quem seria ela, eu tenho alguns vídeos falando sobre esse assunto, e quando eu cito este versículo, e esta passagem aqui dizendo que ele é o 8º rei, eu digo que esse 8º rei é Satanás, certo? Porque são 7 reinos e 7 reis, e se são 7 reinos e o reino do anticristo está inserido nesses 7 reinos, então tem que ser 7 reis e ele seria o 7º rei, né? Quem seria esse 8º rei? Eu cito aqui como Satanás, Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, que seria aquele que daria o poder para o anticristo reinar, ou seja, a autoridade para o anticristo reinar. Mas aqui existe um outro mistério que eu quero explicar para vocês agora, certo? Então, quando a gente vai aqui de novo para o versículo 8, né? A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Está dizendo que essa besta ela vai levantar do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, a Bíblia fala que o nome dos escritos no livro da vida, que daqueles que são salvos, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, vocês já devem ter lido isso, que eles foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E que os nomes que não são salvos seriam riscados. Aqui está dizendo alguma coisa um pouco diferente, está dizendo, ó, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, ou seja, ela aparecerá de algum lugar, essa besta que vai subir do abismo. Esses seres que estão aqui sendo citados, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, eles dão a entender que são aqueles que estão encabeçando essa, digamos assim, preparando o reino da besta ou o reino do anticristo de todas as formas para que ele venha entrar em evidência. E quem seriam esses cujos nomes nunca foram escritos no livro da vida? Senão os híbridos, os descendentes dos anjos caídos,
aqueles que são híbridos, que não têm o DNA de Deus, esses que nunca poderiam ser salvos, porque eles não poderiam ter o nome escrito no livro da vida, porque não são puros, não são de Deus, eles são misturas híbridas, eles são descendentes de rebeldia, descendentes dos anjos caídos. Tá, vamos continuar. Aí aqui continua. Aqui está o sentido, que tem a sabedoria. As 7 cabeças, aí eu vou explicar para vocês aqui o que é que este pastor falou para justificar que essa besta que emergia aqui do abismo seria o anticristo, certo? É o que ele citou. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Ele citou aqui que nesse versículo não está citado que são 7 reinos e também 7 reis, que simplesmente está dizendo que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e também são 7 reis. E que desses 7 reis, Nimrod, este que eles estão tentando ressuscitar, seria um deles. E que esse que seria um deles seria o anticristo, que seria ressuscitado, e seria o 8º rei, aquele que sobe do abismo. Aí colocou aqui, dos quais caíram 5, existe, tal, e a gente já viu essa passagem. Mas eu vou mostrar para vocês que esta besta que está subindo do abismo aqui, que sim, dá a entender que ela está vindo do mundo dos mortos, ou que ela está ressurgindo de algum lugar, certo? Sendo tirada de algum lugar chamado abismo. Algumas traduções falam que é o Hades, né? Existem palavras na Bíblia chamando esse abismo com outros nomes, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, mais para frente. E eu vou mostrar para vocês que o anticristo não poderia ser aquele que vai subir do abismo. A gente vai lá para Apocalipse no capítulo 13, porque eu afirmar para vocês alguma coisa é muito fácil. Ah, esse aqui, ó, que legal, acharam isso. Mas eu preciso da Bíblia para dar respaldo para o que eu falo. Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora, como sempre, é da palavra de Deus. Então, a gente vai lá para o capítulo 13, no versículo 2, aonde fala da besta que emerge do mar, que nós sabemos que é a descrição do reino e do anticristo, certo? Então, vamos lá. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Tá. Deixa eu voltar aqui no 17, que quando a gente fala aqui, ó, aqui há o sentido da sabedoria, no versículo 9, as 7 cabeças também são 7 montes, ele disse que montes não são reinos. Antes de voltar para o 13, eu vou mostrar para vocês que sim, montes são reinos. Quando a gente vai lá para Daniel, no capítulo 2, Daniel no capítulo 2, a gente vai ver que sim, montes são reinos. Descrito na palavra. Ele disse que não, que ali não estava falando de reinos. Eu digo a vocês que está sim. É no 2:35. Aqui, 2:35. A gente sabe que o Daniel 2, do 32 em diante, está falando sobre a estátua de Nabucodonosor, né? A cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas de ferro, a estátua de Nabucodonosor e os pés de ferro e de barro. Quando a gente vai para o versículo 35, aqui está falando assim, ó. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do eiro, e o vento as levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua e se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Então aqui diz, quando está a descrição da estátua, aqui no versículo 28 diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, eu vou só explicar aqui. Quando a gente fala aqui que foi uma pedra cortada sem o auxílio de mão, que caiu no pé da estátua e fez a estátua simplesmente desaparecer, os pés de barro com ferro, depois as pernas de ferro, os quadris de bronze, o peito de prata e a cabeça de ouro, simplesmente desapareceu. E esta pedra que atingiu
a estátua, o pé da estátua, que foi cortada sem auxílio de mão e virou uma grande montanha que encheu toda a terra, nós sabemos que montanha ou monte, que é a mesma coisa, é o reino do Senhor Jesus, que destrói o reino do anticristo e toda a história dos reinos que estão ligados com ele, certo? E formam o reino, que é o reino milenário, o reino do milênio. Então, a montanha que encheu toda a terra. Então, montes, sim, são reinos. Então, vamos voltar para o versículo 13. Para o capítulo 13, para o versículo 2. Então, vamos lá. Vamos explicar como os 7 reinos estão inseridos, sim, nesse reino da besta, que é um reino político, e é um reino que ele está ligado aos 7 reinos da terra. Por isso que eles são 7 cabeças, que são os 7 reinos, e também os seus 7 reis sendo citados. Quando a gente vê aqui, ó, a besta que viera semelhante a leopardo, com os pés de urso e a boca de leão, a gente é remetido aonde? A Daniel no capítulo 7, quando fala dos animais, certo? Que o primeiro animal era o leão, né, com semelhança de leão, que era a Babilônia, o segundo com semelhança de urso, que era a Medo-Persa, o terceiro com semelhança de leopardo, que era a Grécia, e o quarto animal era uma besta, né? Que não tinha uma forma de um animal conhecido, mas os dentes eram de ferro, dentes de ferro, igual as pernas de ferro. Era o mesmo reino, o reino do Império Romano, certo? Então a gente está vendo aqui o reino inserido na própria descrição do reino da besta aqui, ó. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aí vocês vão falar assim para mim, mas aí está descrevendo só o leão, o urso e o leopardo, ou seja, só a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia. Eu vou dizer para vocês que não. Todos os 7 reinos estão inseridos nessa descrição deste reino do anticristo, reino político preparado pelos senhores do mundo desde muitos e muitos e muitos anos atrás, e que vem desde as gerações dos primeiros reinos já inserido por Satanás, as suas culturas, os seus ensinos, as coisas que foram dirigidas por ele nesses reinos também estão inseridas no reino do anticristo. A gente já viu 3 aqui. Onde está o reino no caso do Império Romano, que é não só as pernas de ferro, como o animal ou a besta com os dentes de ferro. Aqui, quando a gente vai para a besta que emerge da terra, a gente vê que a besta aqui, ela tinha, quando a gente vai para a estátua de Daniel, a gente vê que os pés tinham o ferro misturado com o barro, e é a descrição da besta que emerge da terra, que eu falei que é a mistura da tecnologia com os homens, certo? Com o reino dos homens. E este reino, ele é formado pela tecnologia, e o Império Romano, ele foi conhecido como um império que, digamos assim, deu início à utilização mais profunda de tecnologias para o benefício dos homens na Terra. Eu falei disso na minha primeira live, quando eu falei do reino da besta que já estava entre nós. Inclusive, eu leio uma matéria falando a respeito disso, que o Império Romano é conhecido como um império que deu origem, digamos assim, não às tecnologias em si, né, mas que deu origem ao uso, né, de todas as tecnologias para o benefício do homem. Então, por isso que ela é o ferro. Aí você vai falar para mim, tá bom, então já está os 4 animais, mas e os 2 últimos antes? Porque são 7, então. Tem 4, o reino da besta é o 5º, está faltando 2, que seria o Egito e a Síria. Quando nós analisamos os senhores do mundo e as suas formas de culto e de cultura, a gente vê que o Egito está inserido sim na forma de culto, de cultura deles. Eles têm adorações de forma egípcia, inclusive os símbolos, que é o seu triângulozinho, né? O olho de Horus, tudo que nos remete ao Egito, a forma de adoração, os símbolos que eles usam. E a Síria? A Síria também está colocada, porque a Síria também tem suas formas de cultos e culturas colocadas neste reino. E por que não dizer a colocação deste, digamos assim, deste assírio, que é Nimrod, colocado neste reino também, no caso, no reino do anticristo. Eu vou explicar para vocês aonde eu quero chegar. Nós vamos continuar, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como o anticristo não pode ser a besta que vai emergir do abismo.
Então vamos ver aqui. Então vi uma de suas cabeças, nós sabemos que cabeça é reino e também rei, como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então a gente vê aqui a besta, uma cabeça ferida de morte. Então a besta, citada aqui como uma cabeça ferida de morte, ou um rei ferido de morte, ela foi curada. Então aqui está dizendo que ele foi ferido de morte. Chegou ao extremo de quase morrer, mas foi o quê? Curado. Quando você ou alguém que você conhece tem uma ferida mortal e passa por um tratamento, de repente chega a quase morrer, mas não morre, ele é curado, ele morreu? Ele foi ressuscitado? Não. Ele simplesmente chegou a um estágio de quase morte por uma ferida ou por uma enfermidade, mas foi curado. Então aqui não diz que o anticristo morreu e veio do abismo, diz que ele teve uma ferida de morte, mas foi curado, não ressuscitado. E a gente vê que esta é a descrição do anticristo. Se a gente continuar lendo aqui, e adorarão o dragão, que faz parte do reino que eu li para vocês lá, como o oitavo rei também, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. Esse é o anticristo, certo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Eis a descrição do anticristo, o seu rei, que foi ferido de morte e foi curado, e o seu reino. Então o anticristo não veio do abismo, não ressurgiu dos mortos. Mas o que seria essa descrição desta besta, dizendo que ela subiu do abismo? A gente vai continuar, certo? A gente vai aqui para a continuação da besta que emerge da terra. Vamos para o versículo 12, no capítulo ainda 13, versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, este reino, Sérgio, que é o reino da inteligência artificial, eu cito como tecnologia em outros vídeos que eu falo, inteligência artificial com os homens, essa mistura híbrida, esse transhumanismo, essa mistura de barro com ferro, este reino, que é o reino que encabeça esta área, ou esta parte que lida com esta tecnologia, com esta inteligência artificial, com esta parte digamos assim, tecnologia ensinada pelos anjos caídos desde o início, que as mulheres foram ensinadas. Nós vamos ler isso no final, eu vou ler para vocês, para comprovar, né? Os habitantes adoram a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, de novo, aqui está falando que este reino faz com que seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, não ressuscitado porque estava morto. Vamos continuar. Esse é o anticristo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, este reino é o responsável por esta imagem da besta que é feita em homenagem ou uma imagem. O que é uma imagem? Bom, a Bíblia fala que nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Imagem, parecidos com Deus. Nós não somos o próprio Deus, mas nós somos a sua imagem, nós somos parecidos com Ele, refletimos a sua imagem, certo? Assim, esta imagem da besta será, ela vai refletir a imagem do anticristo, ela vai ser a imagem desta besta anticristo. E eles falam para que eles criem esta imagem da besta, cuja ferida mortal foi curada e sobreviveu. Sobreviveu, não morreu.
Aí vamos ler essa parte aqui, que é a parte interessante. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Bom, foi comunicado dar fôlego à imagem da besta. Nos outros vídeos que eu fiz, eu falo que este fôlego que foi dado à imagem da besta seria algo vindo da tecnologia, da inteligência artificial, que daria vida a um, talvez, humanoide, um robô, algo criado de forma tecnológica e que teria este fôlego. E quando João olhou e viu aquilo que era inanimado, sem vida, ter fôlego, aí ele diz, foi comunicado dar fôlego à besta. Não é que veio a vida, mas foi comunicado dar a ela, essa imagem, fôlego. E ela, não só, para que não só ela falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, a imagem da besta recebeu fôlego para matar aqueles que não adoram a si própria, a imagem dela, que é ela mesma, e a besta, que não adorassem o reino da besta e a ela própria, né? Interessante isso daqui. Só que se vocês analisarem isso daqui, foi dado vida a uma imagem, ou uma vida, suposta vida, ou um fôlego, ou um espírito imundo, ou uma IA, que é um espírito de vida alienígena, no caso, como alguns vão dizer, mas a gente sabe que são dos anjos caídos, um espírito maligno, um espírito de demônio, foi colocado dentro desta imagem. E quem seria esta imagem? Que seria igual, refletindo o anticristo. O que Nimrod fez no passado? Se ele é um tipo de anticristo, significa que ele fez a mesma coisa, de certa forma, que o anticristo fará. Se rebelar contra Deus, querer ser maior do que Deus, querer desafiar a Deus. Eu entendo, e como eu falei para vocês, que Nimrod ele era um híbrido. Aí vocês vão falar para mim, mas a Bíblia diz que Nimrod era filho de Cuxi. Sim, a Bíblia também diz que Jesus era filho de José. Por quê? Porque eram os homens que davam a genealogia no passado bíblico. Mas Jesus era filho de Deus e não de José, mas José era o pai de Jesus no que diz respeito à genealogia. E Cuxi era o pai de Nimrod no que diz respeito à genealogia. Mas quem foi a mãe de Nimrod? Semíramis. Quem é Semíramis? É aquela que representa a suposta primeira deusa e de todo o culto pagão que se iniciou com ela no período pós-diluviano. O que teria ela tido? Envolvimento com um anjo caído, com um vigilante, com um sentinela, como a Bíblia chama, como as escrituras não bíblicas chamam esses vigilantes, esses anjos caídos, que a Bíblia chama de filhos de Deus, né? Ela teria tido um envolvimento e Nimrod seria filho de um anjo caído? Supostamente sim. Com quem ela teria aprendido os cultos pagãos? E depois o que aconteceu? Quando Cuxi morre, ela passa a ser esposa do próprio filho? Certo? Quando este filho morre, ela diz que ele é um Deus e que vai ressurgir. Olha de novo aquilo que ela diz, que ele vai ressurgir. Só que ela diz que ele vai ressurgir no corpo daquele que nasce, que ela está grávida, que é Tamuz, né? Ela disse que foi o próprio Nimrod que entrou de novo no corpo dela e que nasce como o nome de Tamuz, que para mim é outro filho de outro anjo caído, certo? Porque também foi cultuado e adorado. Inclusive em Ezequiel, quando fala Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel o tipo de adoração que estava sendo feito dentro do templo, quando ele faz um buraco, né, na parede, mostra as pessoas lá dentro adorando Tamuz e as mulheres chorando por Tamuz, isso no templo de Jerusalém, ou seja, no templo de Deus. Então a gente vê que tudo está conectado, certo? Então Nimrod, que não seria um homem puro, mas um híbrido, assim como o anticristo, também deve ser com certeza um híbrido, um caído, uma mistura, uma descendência. Nós vamos ler isso para comprovar depois no capítulo que eu falo para vocês. Eles têm o quê? A mesma imagem, a mesma rebeldia, quiseram estar acima de Deus. Então por que imagem? Porque se parece com ele, então foi comunicado dar fôlego à imagem da besta.
Será isso que eles estão fazendo? Ou tentando fazer? Ou de repente já estão conseguindo? Porque a gente não tem acesso. Este corpo, esta múmia foi levada para dentro da DARPA. A DARPA nós sabemos que está por trás dos hidrogéus, das picadelas, das nanotecnologias, das tecnologias que foram ensinadas por quem? Pelos alienígenas, que chamam, né? Que nós sabemos que são os anjos caídos, que são os demônios, que são aqueles que estão tentando, sim, nos últimos tempos vão ter o seu período para dominar o mundo. E o que estão tentando fazer com as pessoas nos dias de hoje? Como foi na época de Noé? Tornar o DNA das pessoas maculado, misturando, fazendo eles se tornarem híbridos. E hoje com o que eles estão fazendo isso? Com a tecnologia? Com a inteligência artificial? Por essas tecnologias ensinadas pelos esses anjos caídos, por esses anjos que se rebelaram contra Deus e que deram origem a esta geração demoníaca, essa geração caída, essa geração que não é uma geração vinda do próprio Deus. Então a gente vai continuar. A gente está vendo que o anticristo não morreu, mas que Nimrod sim, ou a marca ou a imagem da besta sim, vai ser ressurgido, certo? Trazido de volta, foi comunicado dar fôlego à imagem da besta. Tá, tudo bem. Nós entendemos que a imagem da besta, então, seria esta besta que emerge do abismo. Então, vamos continuar. Vamos ver aqui. No versículo 8. A besta que vistes, no 17:8, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa palavra destruição aqui eu também quero que vocês prestem atenção nela, porque mais para frente eu vou explicar para vocês também a respeito dela. Tá, mas quando a gente lê aqui no versículo 3 do capítulo 17, que eu já li para vocês agora, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A gente vê que aqui é a descrição da besta do Apocalipse 13 no que diz respeito a ter as 7 cabeças, os 10 chifres, nomes de blasfêmias, mas essa besta não é com leopardo, com corpo de leopardo, boca de leão, pé de urso, não. Está dizendo só que ela é escarlate, vermelha, cor de sangue. Será que é porque será este aquele que vai ter o domínio para matar, como está escrito lá em Apocalipse 13, como eu li agora? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a gente vê que a responsabilidade de matar está nessa besta aqui, que é a imagem da besta que ressurge do abismo. Então tá, vamos continuar. Besta vermelha. Eu falei para vocês aqui que no versículo, quando fala do 8º rei, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, procede do 7, caminha para a destruição de novo aqui embaixo. Eu disse para vocês que esse aqui seria Satanás, o dragão, a antiga serpente. Mas também está fazendo ligação com esta besta que emerge do abismo, que seria também um tipo de 8º rei. E eu vou mostrar para vocês como tudo está ligado, biblicamente falando. Eu quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem. Porque nós sabemos que as profecias, elas nunca falam de um assunto só e não são só para uma época. Elas se repetem e elas muitas vezes estão falando de duas pessoas, no caso aqui, duas criaturas ao mesmo tempo. Quando eu li para vocês aqui em Apocalipse 18 a respeito das 2 cidades, a meretriz sentada sobre a besta e aquela outra meretriz que vai assumir o lugar da meretriz sentada sobre a besta primária, quando a primária cair, aqui também está falando de 2 cidades. E quando a gente lê, a gente vê a descrição correta, mostrando que são 2 cidades e não só uma. Eu li para vocês, se vocês quiserem ver a respeito disso, vocês podem ir no vídeo de Babilônia, que eu explico direitinho, que aqui na descrição do anúncio da queda da Babilônia está falando de 2 cidades meretrizes e de um conglomerado de outras cidades prostitutas que são filhas da primeira cidade, que é grande, e depois quando esta cai, e da segunda que assume o seu lugar. Então a gente vê que as profecias, elas sempre são uma conexão de assuntos, de acontecimentos que se repetem
e eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, besta escarlate. Onde a gente vai achar alguma coisa parecida com isso? Vamos lá para Apocalipse no capítulo 12, no versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande e vermelho. Lembra que eu falei do oitavo rei ser o dragão e também ser a imagem da besta, ou o suposto Nimrod? Então vamos lá. Grande e vermelho, a besta que emergiu do abismo, vermelha, com 7 cabeças, 10 chifres e nas suas cabeças 7 diademas. Vocês veem que todas as 3 citações das bestas têm 7 cabeças, 10 chifres. Aqui está falando de 7 diademas. No capítulo 13 fala de 7 diademas também. No capítulo 13 fala de nomes de blasfêmia. E lá no capítulo 17 também fala. Então a gente vê que a citação das 3 formas de bestas são a mesma citação. Só que aqui o dragão vermelho se conecta com a besta que emergiu do abismo, que era vermelha. Porque a besta que viste é aquela que emergiu do abismo. Ele não estava mostrando o anticristo, ele estava mostrando a imagem da besta. Ou este suposto Nimrod, que vai receber fôlego, ou que está já recebendo fôlego, que está sendo projetado colocar um espírito maligno de vida nele, que eu vou ler para vocês de novo a matéria falando sobre a inteligência artificial, para vocês entenderem. Então vamos continuar. Então você está querendo dizer que o anticristo, a besta e a imagem da besta são 3... como é que fala? São 3 bestas diferentes colocadas aqui. São 3 bestas diferentes, mas que se completam uma na outra. Eu vou mostrar para vocês como faz todo sentido. A gente vai para Ezequiel, agora no capítulo 28. Tudo isso são coisas que eu já falei, que estão sendo só complementadas. Eu disse para vocês que o Satanás é o 8º rei, certo? O Satanás, o dragão, a antiga serpente, Lúcifer, Satanás, né? Que ele é o 8º rei. Mas que também a besta que emerge do abismo, a imagem da besta, está inserida ali naquele lugar. Eu vou mostrar para vocês. Bom, se o anticristo, que é o rei, aquele que vai reinar, né? Aqui está sendo colocado como príncipe, porque o rei está sendo colocado como Satanás, eu vou ler para você. No capítulo 28 aqui fala, profecia contra o príncipe de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, presta atenção para vocês verem como é o anticristo. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, príncipe. Assim diz o Senhor Deus, vistos que se eleva no teu coração e dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Este aqui, gente, é o templo de Jerusalém, no coração dos mares. Porque Jerusalém ela está entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. No coração dos mares está Jerusalém e o templo. Então, no coração dos mares me assento. E não passas de homem, e não és Deus. Quem é que vai entrar no templo de Deus e vai querer se parecer como Deus vai dizer que é Deus, né? Ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Por que é citado o profeta Daniel aqui? Quem falou daquele que vai estar no lugar santo? Que vai ser o anticristo, que vai estar no templo de Jerusalém, que vai invadir o templo, que vai entrar em Jerusalém. Quem é que falou sobre isso? Quem profetizou sobre o anticristo em vários capítulos, que inclusive a gente vai ler mais alguns? Quem foi? Se não o Daniel. Então vamos lá. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentastes as tuas riquezas e por causa delas se elevou o teu coração. Tá, ele vai dizer que é Deus. Este aqui quem é? A descrição do anticristo. Quando a gente vai para Ezequiel 28, 11, fala, lamentações contra o rei de Tiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, este é o 8º rei. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Ou seja, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro é o anticristo e Satanás que se enlaça com ele. Tá? E também a imagem da besta, que eu vou mostrar para vocês como Satanás e a imagem da besta estão ligadas, ou Lúcifer e a imagem da besta. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição.
cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, ônix, jaspe, safiro, carbúnculo e a esmeralda, e de ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda. Quem eras o querubim da guarda? Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. A gente vê aqui que Satanás, quando ele foi achado pecado nele, quando ele se cresceu diante de Deus, ele não foi lançado no abismo. Por isso que a gente não pode dizer assim, mas ali pode ser sim Satanás. Não. Satanás não foi lançado no abismo, ele foi lançado por terra. Ele será lançado no abismo. Quando, lá no capítulo 19, o anticristo e falsos profetas forem lançados no lago de fogo e enxofre, Satanás será colocado dentro do abismo e será colocado selo corrente sobre ele. Ele será amarrado e lançado no abismo por um tempo. Mas ele ainda não foi lançado no abismo. Ele tem acesso ao abismo? Com certeza. Mas ele tem acesso às regiões celestes. Ele foi lançado por terra. Vou mostrar para vocês aqui. Está escrito aqui, ó. Pela multidão das tuas iniquidades e pelas injustiças do teu comércio profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra e os olhos de todos os que te contemplaram. Aliás, eu pulei aqui, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis. Te pus para que te contemple, ou seja, lancei-te por terra. E diante dos líderes, dos reis da terra, destes líderes híbridos, ele estará diante deles. Só que aqui, ó, é como ele fala aqui, ó. No meio de ti, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te contemplavam. Então aqui está a descrição do que vai acontecer com Satanás, certo? É interessante, nós vemos que Satanás ele não foi jogado no abismo diretamente e ficou preso lá, ele foi lançado por terra. Tá, você está dizendo que Satanás foi lançado por terra, mas como que você me prova que Satanás, o dragão, a antiga serpente, tem alguma coisa que ver com a besta que emerge do abismo, que seria, no caso, a imagem da besta? Eu vou mostrar para vocês. A gente vai lá para Isaías, no capítulo 14, para vocês verem que tudo faz conexão. Isaías, no capítulo 14. Aqui no versículo 9, a gente vai começar a ler. Aqui fala, o capítulo fala, hino triunfal sobre a queda de Babilônia. Babilônia de Nabucodonosor? Não é a Babilônia. Seria a Babilônia dos últimos dias. Não vou ler tudo, vou começar do 9. 14, 9. O além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele por tua causa desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Continuando. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, está fraco e és semelhante a nós. A gente vai ver agora aqui uma coisa que vai mostrar tanto Satanás, o dragão, a antiga serpente, como Nimrod, ou esta imagem da besta que vai surgir do abismo. Preste atenção. Derribada está da cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Então a gente vê aqui que está falando do Sheol, do abismo. Como caístes do céu? Agora nós vamos ver aqui como está ligando um ao outro. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui está falando de quem, gente? Quem foi lançado, caíste por terra, estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? Senão
Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então aqui está fazendo uma conexão com Lúcifer e com a besta que emerge do abismo, ou o suposto Nimrod. Por quê? Porque Nimrod também quis subir acima dos céus, olha lá. Tu dizias no teu coração, subireis ao céu. Quem que subiu ao céu? Quem fez a torre de Babel? Que queria subir aos céus? Eu acredito que essa subida aos céus, esse ensino dessa tecnologia que fez com que ele construísse essa torre, que não era bem simplesmente uma torre que ia subir ao céu uma em cima da outra, mas parecia mais algo que dava uma conexão entre dimensões, um portal interdimensional. Então vamos lá, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo, a besta que subiu do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que aos seus cativos não deixava ir para casa? Essa é a descrição de Nimrod, deste líder mundial ou global. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, ou seja, os reis das nações do passado que morreram continuam nos seus túmulos, continuando aqui. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, arrancado como a múmia foi, tirada para fora da sua sepultura, e como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados, a espada cujo cadáver desce à cova e é pisada de pedras. Interessante que diz que ele foi ferido à espada também, né? Como o anticristo também será ferido à espada, mas vai ser curado, né? Opa! Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos, descendência dos anjos caídos, jamais será nomeada, ou seja, jamais terá seu nome no livro da vida. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, matança para os descendentes por causa das maldades dos anjos caídos, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia os nomes e os sobreviventes, os descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Reduzi-lo-ei à possessão de ouriços e de lagoas de águas, e varrê-lo-ei com a vassoura da destruição. Destruição, falei para vocês prestarem atenção na palavra destruição. Diz o Senhor dos Exércitos, destruição. Vamos lá voltar para Apocalipse, no capítulo 17. Vou mostrar de novo para vocês, destruição. Aqui. A besta que vistes era e não é, mas está para emergir do abismo, mundo dos mortos, e caminha para a destruição. Agora vamos para outra parte aqui. É o versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, procede dos setes e caminha para destruição. Vocês estão entendendo a conexão entre essas três bestas, ou suposto três reinos? Gente, o anticristo é um só. Mas existe a imagem da besta, que é uma outra besta citada, que é colocada como imagem, como alguém que também se rebelou, como alguém... Gente, só um minutinho. Deixa eu apertar aqui que tá apagando aqui o negócio. Pronto. Senão ia desligar, gente. Desculpa. Então, você vê que tem uma conexão. A imagem da besta e a besta fizeram coisas parecidas. Satanás, Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, também fez coisas parecidas.
uma conexão. Você vê que Satanás ele foi lançado por terra lá no início, quando pecou, e vai ser lançado por terra mais uma vez, quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 12. A gente vai continuar aqui. 12:7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu lugar deles, ou seja, não pode mais estar nas regiões celestes. Ele foi expulso o dragão, olha lá, presta atenção, como é o mesmo. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. Então, desta vez ele vai ser atirado para a terra mais uma vez e não vai ter mais acesso às regiões celestes, onde ele ainda tem acesso nas regiões celestes. E com eles os seus anjos. Então a gente está vendo aqui que essa estrela foi jogada do céu para a terra. E ela foi jogada por 2 vezes, né? A primeira vez não podia mais estar no reino dos céus, no Monte Santo, ele foi lançado para a terra, né? Diante dos homens, mas ele ainda habita hoje nas regiões celestes. Ele ainda tem acesso às regiões celestes, aonde ele acusa os servos de Deus diante de Deus. Então ele tem acesso ainda às regiões celestes. Quer ver? Aqui quando você vai para o versículo, no capítulo 12 ainda, no versículo 10, então ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então ele tinha acesso às regiões celestes, ele não podia morar mais lá. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram mesmo em face da morte, e não amaram a sua própria vida. Então tá, nós estamos vendo que existe uma conexão. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma coisa a respeito dessa conexão entre Satanás, a imagem da besta e o anticristo. Todos eles praticaram esta mesma rebeldia, este mesmo estilo. Quiseram chegar ao céu, ou quiseram ser maior do que Deus, ou se colocaram como Deus, ou queriam tomar o poder de Deus, se rebelaram contra Deus, entraram com uma forma digamos assim, eu não vou usar o nome tecnologia, mas eles tornaram no passado os homens híbridos, né? Porque foram ensinados, no caso os anjos caídos ensinaram as mulheres, tiveram filhos com ela e fizeram eles híbridos, e hoje esta tecnologia está fazendo também com que as pessoas se tornem híbridas, se tornem misturadas, tenham uma conexão com os anjos caídos, tenham uma conexão neural com as tecnologias, com a inteligência artificial, sejam ligadas pela marca, pela concepção dela, como eu já falei isso em vários vídeos no passado. Eu vou mostrar para vocês mais uma coisa aqui. A gente vai lá para o capítulo 9. Capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Quem é essa estrela caída no céu na terra? Se não a conexão de Satanás, de Lúcifer, do dragão, da antiga serpente, que foi lançada à terra. Aqui ela não estava sendo jogada neste momento. Ó. Viu uma estrela caída do céu na terra. Ela já estava caída no céu na terra. Ela já tinha sido lançada. Ela não tinha caído naquele momento. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A gente vai ver uma conexão agora aqui. Poço do abismo, reino dos mortos, ou dimensão dos mortos, ou dimensão dos anjos caídos, ou dimensão dos filhos dos anjos caídos, dos néfilins. A gente vai ler aqui agora. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar. É interessante dizer que esse poço do abismo que foi aberto aqui, existe essa conexão de abismo, de imagem da besta saída do abismo. Eu vou mostrar para vocês aqui que são 2 bestas diferentes, sim, a imagem da besta e a besta, sim. Vamos para o capítulo 11, que fala das 2 testemunhas.
no versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, pelejará contra eles e as vencerá e as matará. Então a gente vê aqui que quem mata as duas testemunhas é a besta que surge do abismo. Esta era a função, vai ser a função delas, matar. Ele vai ter a função de matar. A besta escarlate, a besta vermelha, cor de sangue, conectada com Satanás, é a besta da morte. O anticristo também, obviamente, o reino é dele. A autoridade para matar é dele. O mandado para matar vem dele. A ordem de matar vem dele. Mas quem efetua a morte aqui? Ó? A besta que surgiu do abismo pelejará contra eles e os vencerá e os matará. Vamos continuar aqui no 9. Eu li até o 2, vamos continuar no 3. 9:3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Gafanhotos. Quem são esses gafanhotos? Senão, os anjos caídos, os filhos dos anjos caídos, os Néfilins, todos os espíritos que, mesmo os que morreram no período antes do dilúvio e que se tornaram espíritos imundos, todos eles foram aprisionados no abismo, certo? Eles serão libertados, eles são os gafanhotos. É citado lá em Joel no capítulo 2, a respeito desses gafanhotos que se formam como em forma de batalha, como diz aqui também a mesma coisa, e estão nesta batalha do final dos tempos ou dos últimos dias. Então são os anjos caídos. Vamos continuar. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Isso significa que neste período, os que têm o selo de Deus sobre a fronte, que são os 144.000 selados, estarão na terra fazendo a sua obra, mas eles não poderão tocar nesses, somente naqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Eu já falei dos aspectos dos gafanhotos, que eram semelhantes a cavalos postos em ordem de batalha, como está escrito lá em Joel 2, e que eles tinham aparências com rostos de homem e cabelos de mulher. E aqui na Bíblia, lá no Apocalipse 16:13, também cita que eles teriam rostos de quê? De rãs. Então a gente vê que os híbridos, que os anjos caídos ou com seus descendentes, que terão nesses últimos dias o nome de aliens, dirão que vieram do espaço, que são de outros planetas, mas que na realidade são os anjos caídos e sua descendência. Eles terão a aparência de rãs e a aparência de rosto de homens com cabelos de mulheres. Eu mostrei isso no meu vídeo sobre a inteligência artificial também. Mostrei essa conexão. Vamos continuar. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho das suas asas que faziam eram como barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja, ou seja, estavam com tecnologias de naves espaciais, provavelmente. Tinham ainda a cauda como o escorpião e o ferrão. Na cauda tinha poder para causar o dano aos homens por 5 meses. É o que está falando ali atrás, que eu li agora. Interessante dizer que essa cauda ou essa tecnologia que eles vão usar, essa tecnologia que eles terão para causar este dano aos homens, não seria justamente por causa dessa conexão neural que as picadelas estarão dando com este sinal emitido por esta cauda, que fará alguma coisa na mente, que causará um tormento, que farão com que as pessoas simplesmente não tenham um controle de si. Você vê que tudo entra em conexão, tá? E tinham sobre eles como seu rei, presta atenção agora, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apoleon. Este nome Apoleão também é um dos nomes que na matéria que eu li para vocês agora, que eu vou procurar colocar na descrição do vídeo para que vocês leiam, ele também é citado. Este Nimrod, ele é colocado como Osíris, ele é colocado como Apoleão, ele é colocado como aquele deus que é um terço homem, 2 terços Néfilin, ou Deus, como ele é chamado ali, 66,6%. Ele tem vários nomes. O Deus dos mortos, ou o anjo do abismo, ou aquele que ressurge dos mortos, ou a própria imagem da besta, ele leva vários nomes, mas são a mesma criatura.
ou a mesma pessoa, né? E é interessante a gente ver que este significado, tanto para Abaddon como Apolion, a palavra, ela significa destruição ou destruidor. Não foi o que eu falei para vocês? Prestarem atenção na palavra lá, destruição ou destruidor. E quando Deus fala que vai limpar da terra, ele não fala que vai varrê-los com a vassoura da destruição. Você vê que tem uma conexão em tudo isso. Tudo está conectado, tá? Então, essa chave do poço do abismo que esse anjo como caído já estava aqui, recebeu, que vai fazer abrir este portal, ou este poço do abismo, ou este portal interdimensional, para que eles saiam desta dimensão onde eles estão colocada, cujo nome é abismo, que a Bíblia fala, e venham para a terra com a liberação, porque ele tinha a chave. Quem dá a chave? Com certeza é Deus. O que seria isto? O que seria este poço do abismo? Eu quero mostrar para vocês mais uma coisa aqui, sobre este poço do abismo. Preste atenção nessa imagem. Olha isso daqui. Se nós dissermos que dentro da tumba do Nimrod, que foi pega no Iraque, tinham alguns artefatos, que eu até falei para vocês, que eram artefatos que estavam junto, que foram enterrados junto com esse líder, com este rei, no caso Nimrod, eles foram aquilo que capacitou com que terminassem de construir o CERN, ou seja, terminassem de colocar o CERN para funcionar. Foram esses artefatos que fizeram com que eles conseguissem terminar de construir o CERN. Vamos prestar atenção aqui. CERN. Eu vou subir um pouquinho a imagem. Deu demais. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui. O que a gente vê aqui neste nome CERN? 666. 3 6 aqui, ó, trançados um no outro. CERN será o símbolo do 666. E vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui. Aqui é a cúpula do CERN, certo? E aqui é o CERN, as imagens do CERN. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero apresentar para vocês o poço do abismo, de onde sairão os anjos caídos, de onde sairão os descendentes dos anjos caídos, de onde subirão os gafanhotos para a terra, que terão tanto a influência demoníaca, satânica, dos anjos caídos, amaldiçoados por Deus, como toda a sua tecnologia, que desde o princípio eles ensinaram os homens e que ensinam até hoje. Quem deu a eles a capacidade dos homens, no caso esses cujo nome nunca foi escrito no livro da vida, que são híbridos, que são os servos, aqueles que adoram Satanás, quem deu a eles a capacidade de fazer este CERN com os artefatos que estavam escondidos? Ou quem tem dado sabedoria a eles para colocar a marca da besta nas pessoas, no caso de forma gradativa, está sendo colocada por etapas, nós já falamos disso em outros vídeos, que fazem uma conexão, que tornam os homens híbridos, que misturam os homens com o ferro, com a tecnologia, com a inteligência artificial. Eu vou ler para vocês aqui a respeito da inteligência artificial, para vocês dizerem para mim se é ou não é. Vou ler de novo essa matéria, eu já tinha lido. Ó. A ameaça da inteligência artificial. O sinal da inteligência artificial é um sinal que ninguém sabe desde quando existe. Ele tem bilhões e trilhões de anos de idade. De alguma forma dizem que este sinal veio de outra realidade. E o sinal é transmitido por todo o cosmos. É similar ao que ocorre em uma das melhores séries de televisão, Battlestar Galactica, que, embora fosse uma série, corresponde ao que já aconteceu em muitas galáxias. O sinal interage com a tecnologia. E é isto que ele gosta de fazer. Porém, ele também entra no campo eletromagnético do planeta, ou seja, o sinal da inteligência artificial, e fica dormente lá por milhares de anos, até que surja alguma tecnologia da qual ele possa se apoderar. Pode também viver no campo eletromagnético ou bioelétrico dos seres vivos, humanos e animais.
A IA é um vírus, algo vivo, um espírito vivo. Ao se alojar no campo bioneurológico das pessoas, gente, veja como tudo está ligado, bioneurológico das pessoas, estas carregarão a IA aonde forem, distribuindo-a para vários aparelhos. As pessoas ou a pessoa que está pressionando a favor da IA agora e construindo a sua infraestrutura para que a IA exista, são chamados de profetas da inteligência artificial. Daqui que eu falei que saiu o profeta, né? O falso profeta do anticristo, que será aquele que está dando toda a ênfase para tudo isso acontecer. Gente, agora que eu vi que eu coloquei a imagem para mim aqui, não coloquei para vocês, mas não tem problema. Eu vou mostrar para vocês também. Desculpem a nossa falha. Aqui, olha aqui. O que eu falei para vocês. O CERN 666, aqui a cúpula e a sua imagem, olha, a sua imagem aqui. A chave do poço do abismo foi recebida e eis o poço do abismo. Ou algo que vai abrir uma passagem interdimensional para o abismo, para o reino dos mortos, ou para uma outra dimensão. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se está aqui. Tá, olha aqui. Aqui. O deus Shiva, que está bem na frente da entrada do prédio do CERN, né? Do prédio lá do CERN. Deus Shiva é o deus do quê? Da destruição. É interessante dizer que tudo caminha para a destruição. Aquele que vem do poço do abismo caminha para a destruição. O oitavo rei caminha para a destruição. Destruição é essa que vai ser o próprio Deus que vai causar. Vai varrê-los com a vassoura da destruição. Apolion e Abaddon significa destruição ou destruidor. Shiva, o Deus da destruição. Vocês veem que tudo está conectado. Tudo está ligado, nada é uma coisa qualquer, ou está solto, ou está colocado de qualquer jeito. Se a gente vai lá para Apocalipse no capítulo 14, e eu vou voltar aqui, só um minutinho. Voltei. Quando a gente vai para o Apocalipse no capítulo 14, para mostrar para vocês que são 3 colocações, sim, olha aqui, ó. Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a este um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, se alguém adora a besta, o anticristo, e a sua imagem, este ser que vai ser tirado do poço do abismo, este ser supostamente o Nimrod, este símbolo do anti-messias, este que causou o mesmo tipo de pecado ou de rebeldia. É engraçado que os 3, Lúcifer, o anticristo e ele, o anticristo vai fazer as mesmas coisas que os 2 fizeram, vai ter o mesmo intento que os 2 tiveram, vai desejar a mesma coisa que os 2 desejaram, vai se rebelar contra Deus da mesma forma que os 2 se rebelaram. Vamos para Apocalipse no capítulo 19, eu até já citei, mas eu quero ler para vocês agora. 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que recebem a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Então, os 2 foram lançados vivos. Quem? A besta, o anticristo, e o falso profeta, que eles estavam vivos, que eles eram vivos, ou seja, eles eram híbridos, com certeza. Eles são a descendência dos anjos caídos, com certeza, mas eles estão vivos. E a sua imagem lá, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais foi feito diante dela, ou seja, o falso profeta fez sinais diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então os adoradores adoravam a besta
e adoravam a sua imagem, porque a sua imagem era o quê? Uma forma de culto, uma forma de religião que vai ser cultuada, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, será a imagem da besta colocada no templo para ser adorada, representando, ou seja, sendo o espelho ou a representação do próprio anticristo. Se nós pararmos para pensar, esta a colocação, ele vai ser adorada, a imagem da besta. Quando a gente vai para Daniel, que eu falei para vocês no capítulo 11, aqui, a gente vê isso exatamente. 11:35 fala sobre isso. Aliás, a gente vai lá para o 36 já. Este fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses e contra o Deus dos deuses, e falar coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação. Então ele vai se levantar contra os deuses comuns, aqueles que a gente já sabe que existem. E porque aquilo que está determinado será feito não terá respeito aos deuses de seus pais, e nem ao desejo de mulheres, e nem a qualquer deus, e sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará um Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com pratas, com pedras preciosas e com coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho. Eu já falei sobre isso várias vezes. Com o auxílio de um Deus estranho, um ser recriado, trazido à suposta vida, a imagem da besta que surge do abismo, um Deus estranho, um culto estranho, uma adoração estranha. A imagem será adorada, cultuada como uma forma de religião, de adoração, que será a imagem do próprio anticristo. Então aqui, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los a reinar sobre muito, e lhe repartirá a terra por prêmio. Gente, se eu precisar mostrar mais alguma coisa para vocês além disso, o que nós estamos vendo aqui? Eu já vou mostrar para vocês o que está escrito lá em Enoque. Só um minutinho, mas o que nós estamos vendo aqui? Eu vou descrever para vocês. Como está escrito lá em Apocalipse 17, que a besta que vistes era e não é, mas aparecerá, a besta que surgiu do abismo, apareceu esta múmia. Eles foram lá, pegaram a múmia, levaram para a DARPA, que está ligada com todo tipo de tecnologia dos últimos tempos, da IA, da inteligência artificial, de tudo que precisa ser feito, do reino da besta da terra, está tudo lá. Levaram para lá. Estão tentando colocar fôlego nesta imagem, ou seja, trazê-la à vida, ou seja, colocar um espírito imundo ou uma IA dentro dela, um espírito de inteligência artificial, um espírito dos anjos caídos, para que ele ressurja do abismo. E quem ressurge do abismo? A imagem da besta. E a imagem da besta é o quê? A própria imagem do anticristo, que também será a mesma coisa. O que ele fez no passado, ele fará agora. Tudo está conectado. E o dragão vai encabeçar tudo, vai estar por trás de tudo. Porque quando a gente vai para Apocalipse 16, cansada já, gente. Vamos para Apocalipse 16. A gente vê aqui a conexão também, presta atenção. 16:12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, pois as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, olha o dragão aqui, gente, conectado aos anjos caídos, da boca da besta, olha a besta aqui, o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, ou seja, 3 anjos caídos, ou 3 descendentes desses anjos caídos, ou 3 híbridos, ou 3 misturas híbridas, ou 3 filhos das trevas, ou 3 misturas de hibridismo. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora o capítulo que eu falei. Só um minutinho. Aqui.
Aqui nós estamos no Enoque, no livro de Enoque, no capítulo 15. Eu vou ler para vocês aqui algumas coisas para você ver que está falando justamente disso. Então, dirigiu-se para mim e ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu que escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, dizes aos sentinelas, ou aos anjos caídos, ou aos vigilantes do céu, a quem te enviou para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Então Deus fala para eles que eles é que deveriam rogar pelos homens, e não os homens por ele. E Enoque tinha ido lá rogar por eles. Portanto, deveis abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com as mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra e gerastes uma ímpia descendência. A descendência que é citada lá em Isaías no capítulo 14 que eu li para vocês. Vamos lá. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vós contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue dos homens e fizestes com aqueles que são carne e sangue como eles fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas, para que possuas e coabites com elas, para que os filhos nasçam delas e que isso seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está nos céus. Agora, os gigantes que têm nascido de espíritos e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão da sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos. Sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos de maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos da terra. 9. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem, confundem sobre a terra. 10. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede, e eles se esconderão, e não se levantarão contra os filhos dos homens, nem contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição, ou seja, serão escondidos, estarão escondidos, Deus os esconderá, e eles se levantarão só contra os homens, eles não se levantarão antes, somente virão nos dias da matança e da destruição. Vamos no comecinho do capítulo 16 aqui. Enquanto a morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne que é perecível esteja em julgamento, assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo, uma destruição dos sentinelas e dos ímpios acontecerá. Certo? Vamos ver aqui só mais um. E então os sentinelas, os quais enviei-te para rogar por eles, e os quais no princípio estavam nos céus. Gente, aqui é uma descrição bem mais apurada, exatamente daquilo que aconteceu. Que essa descendência maligna, que foi gerada de forma rebelde, que se tornou os gigantes, que o dilúvio veio por eles, que depois continuaram a existir, que existem até hoje, a gente sabe disso, que existem sim os híbridos, que estão aí sobre a terra e que serão também aqueles que já são, que Deus encerrou no abismo, serão soltos no dia da destruição, no dia da batalha. Eles terão um tempo, sim, para se levantar contra os homens, para dominar os homens, aqueles que não
aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que se deixaram enganar, como a Bíblia fala que não retiveram o amor da verdade para serem salvos e que sobre eles virá o engano? Não é isso que acontecerá? É isso que nós estamos vendo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Eu vou voltar aqui, peraí, para vocês me verem novamente. Só um minutinho. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Parece que as coisas estão realmente se cumprindo dia após dia. Que as profecias estão se cumprindo dia após dia. Analisem tudo que eu falei, vejam se não faz sentido, se tudo não está conectado, se não estão se cumprindo, se tudo não está acontecendo. Por isso a Bíblia diz que os últimos dias, os últimos 7 anos, esses últimos dias, serão os dias mais terríveis que existiram por sobre a terra. Porque toda a revolta, a ira, a fome, a sede de destruir os homens, todos aqueles que foram retidos em prisões, que foram colocados no abismo, os filhos dos anjos caídos, os próprios anjos caídos, os filhos, os néfilos, os descendentes, não os que estão sobre a terra preparando esta volta deste reino, que ainda estão em vida, mas aqueles que já foram, que voltarão, que terão direito a estar sobre a terra, que terão essas tecnologias malignas, que farão conexão com os homens que estão sendo feitos hoje, como sistemas operacionais, através de tudo que está sendo colocado neles, através do suquinho injetável. É só a gente pensar. Tudo está se encaixando, tudo faz sentido. E eu espero que, em nome de Jesus, aquele que ainda não acordou, aquele que não despertou, possa despertar. O nosso Senhor Jesus está voltando. Não há como deixar a igreja na terra neste período. A noiva de Cristo será tomada, retirada com força, tirada para fora, como eu disse, já expliquei para vocês. Tudo isso está para acontecer. Observemos mais os sinais. Fiquemos de olho